Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é quinta-feira e nós vamos ter uma aula de matemática nesse primeiro momento. E o nosso segundo momento vai ser a continuidade de nossas atividades sobre a Semana da Criança, tá? E a gente vai continuar na nossa unidade 7, que nós estamos falando de noções de estatística e probabilidade. Na aula passada nós fizemos análise de tabelas e gráficos, tá? Então a gente vai continuar essa atividade aí. E nós vamos colocar o nosso livro de matemática na página 197. E vamos continuar a nossa atividade de hoje a partir da terceira questão. E aí tá dizendo assim, ó: ajude Ricardo a organizar as moedas que ele guardará. Conte-as e preencha o quadro. E aí nós temos aí embaixo uma tabela que não está completa. Por que ela não está completa? Porque vocês vão ajudar o Ricardo a fazer a contagem dessas moedas. E ele tem nesse painel de moedas aí que a gente está observando, que é esse bem aqui, gente, ó. Tá? Aqui nós temos a tabela e aqui as moedas. Nós temos moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e de R$1. E aí vocês vão fazer o quê? Para não se complicarem e não se confundirem na hora da resolução da atividade. Observem como é a moedinha de 5 centavos. Vão lá em cima e marquem primeiro só as moedas de 5 centavos. Todas elas. Depois vocês vão contar quantas moedas de 5 centavos tem e vão colocar aqui. A mesma coisa vocês vão fazer nas moedas de 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e de R$1, tá bom? E aí nós temos lá embaixo, depois que vocês preencherem essa tabela, olha só, isso aí é uma tabela. Nós vamos responder as 3 questões que estão aqui embaixo, tá? Sempre observando a tabela que foi preenchida em cima. E tá dizendo assim, olha: qual moeda ele tem em maior quantidade? Nesse momento aí, vocês já contaram todas as moedas do Ricardo e já preencheram a tabela, tá? E aí vocês vão colocar aí: será que ele tem mais moedas de 25 centavos? De R$1? De 5 centavos? Aí vocês vão observar qual foi o maior número de moedas dele e vocês vão colocar aí a resposta. As moedas de tantos centavos, tá bom? Na letra B está dizendo assim, olha: se nós juntarmos as moedas de 50 centavos, e aí vocês vão especificamente para a moeda de 50 centavos, com as moedas de R$1, quantas são as moedas? Olha só, nós estamos contando aí moedas, não são os valores, tá? Moedas. Aí vocês vão pegar, lá na tabela você vai observar quantas moedas de 50 centavos, quantas de R$1 ele tem, vão juntar esse valor, esse número e vão colocar aqui, tá? Vão fazer uma continha de mais. Tanto mais tanto, deu quanto? Estou juntando. Na letra C, nós vamos trabalhar com a questão dos valores, do dinheiro, do real. E aí está dizendo assim, olha: Ricardo tem mais de R$10 ou menos de R$10? E aí vocês vão ver. Vocês vão ver quantas moedas ele tem de 50 centavos, né? E quantas eles têm o quê? De R$10. De R$1, desculpa, tá, gente? E vocês vão somar esses valores, as de R$1 e a de 50 centavos. E vão colocar aqui se ele tem mais que R$10 ou menos que R$10, tá? Prestando atenção nesses dois valores. Vão juntar os valores das moedas de 50 centavos e os valores das moedas de quê? De R$1. Juntou esses valores, colocou aqui. Sendo que aqui nessa letra C, nós estamos trabalhando com real, com o dinheiro, tá bom? Aí agora a gente vai aqui para a página 198, que é até onde vai a nossa atividade de hoje. E na página 198, nós vamos observar um gráfico. E aí tá assim, olha, na 4ª questão. Neste ano foi realizada uma gincana escolar. E dela participaram 4 turmas do 2º ano. O gráfico apresenta a quantidade de pontos conseguidos por turma. E aí nós temos 4 turmas, né? A turma A, B, C e D. Então, assim, gente, olha, esse gráfico aqui, ó,
esse gráfico aqui, os eixos desse gráfico são esse aqui, olha. Que tá mostrando o número de pontos que as crianças fizeram na gincana, o primeiro eixo. E o segundo eixo são as turmas, que são as turmas A, B, C e D. E aqui em cima, o título é Resultado da Gincana, tá? Então, olha só. Se vocês observarem esse gráfico aí, a gente vai ver que uma turma, ela teve mais pontos, né? Qual foi a turma? Qual foi que teve menos pontos? Então, a gente vai observar esse gráfico aí para a gente marcar as questões aqui, se está certo ou se está errado nessa questão aqui. Tá assim, olha. Observe as informações do gráfico, e aí vocês vão observar o gráfico. Lembra que o gráfico eu falei para vocês na aula passada? Que o gráfico ele serve para quê? Para a gente interpretar dados, né? Para mostrar os resultados para a gente de uma maneira assim bem mais lúdica, mais assim bacana, né? Eu acho muito legal trabalhar com gráfico. E aí tá assim, olha, nós temos a afirmação de um lado e do lado nós temos duas opções para vocês marcarem, ou certo ou errado. E aí tá assim na primeira, olha. A turma A venceu com 3 pontos a mais que a turma D. Aí vocês vão observar lá a turma A. Ó. A turma A fez quantos pontos? 25. E a turma D fez quantos pontos? 22. E aí tá perguntando assim, olha, se a turma A venceu com 3 pontos a mais que a turma D, certo ou errado? Certo. No segundo pontinho tá assim, olha, 2 turmas ficaram com o mesmo número de pontos. Tem alguma, ó, observando esse gráfico aqui, tem alguma turma que está do mesmo tamanho que a outra? Não. Então aqui a segunda opção é o quê? Errada, né? Vocês vão marcar com o X lá. Na letra C tá dizendo assim, ó. Com 4 pontos a mais, a turma B, aí vocês vão olhar no gráfico a turma B aqui, ó. Passaria a turma C. A turma C, gente, ela fez o quê? 23 pontos. 23 não, 18 pontos, tá? E a turma B, que tá pedindo aí, ela fez quantos pontos? 15 pontos. E tá perguntando, tá falando assim, se ela fizesse 4 pontos a mais, a turma B passaria a turma C? Sim, porque ela ia ficar com quantos pontos? Com 19, né? Com 19 pontos, tá? E aí, então, essa questão aí, essa parte aí tá o quê? Tá certo. E o último ponto tá dizendo assim, ó. Com 10 pontos a mais, a turma B fez 15 pontos. Olha lá, bora voltar para a turma B. Empataria com a turma A, certo ou errado? Ó, a turma B fez 15 pontos e a turma A fez 25 pontos. Então, se a gente for fazer a continha, 15 mais 10 é igual a 25. Então, essa opção também seria o quê? Seria certa, tá? Então, olha só, crianças. A nossa aula de matemática de hoje vai até aqui. A tia Silvia tá mandando 2 atividades sobre gráficos para vocês fazerem também para reforçar esse conteúdo aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente vai voltar para a gente ver a nossa atividade de hoje, da nossa Semana da Criança, tá bom? Então, aguardem só um pouquinho.